Bem-vindos de volta à história da Indonésia. Se o último vídeo pode ser resumido em umas poucas frases, elas seriam: a introdução do Islã da Indonésia não foi como talvez a gente imagine. Ela foi gradual, cheia de variantes locais e principalmente cheia de mistura com tradições já estabelecidas na região há milênios. O Islã naquela outra ponta do mundo não tem tanto a ver com o Islã do Oriente Médio do qual o noticiário fala, mas ele é cheio de contradições também. Esta semana mesmo, uma família de Surabaya implantou bombas em igrejas e se matou em seguida. Eu coloco aí o link para a matéria. A islamização da Indonésia é um processo ainda em curso, com eventuais manifestações de extremismo e de sincretismo. Nós que falamos e lemos português sabemos disso desde o século XVI, pois foi nessa época de expansão do Islã que os navegadores lusitanos chegaram em Malaca, na atual Malásia. Tomé Pires, o apotecário de Lisboa, residiu em Malaca entre 1512 e 1515. Ele escreveu um livro chamado Suma Oriental, que prova sua capacidade de observador superior aos demais portugueses da época. Esse livro é ainda muito lido e muito utilizado para a gente entender a história das navegações. E ele também traz bastante informações sobre o Islã. O Pires conta, por exemplo, como o oeste de Java era hostil à religião. Alguns outros lugares mantinham as tradições hindus, como a de queima de viúvas, por exemplo, ao mesmo tempo que adotavam o Islã. Kalimantan, que entra na nossa história nominalmente pela primeira vez, apresentava um caso bem paradigmático. O rei tinha acabado de se converter ao Islã, mas o resto da região ainda não era. Isso não tinha problema nenhum. Malaca passava por um processo de transição de religiões já instalado em Java há algum tempo, mas que era ainda incompleto naquela região. Um líder hindu havia trocado o título para Al-Mansur, que é um título árabe, enquanto alguns ainda queriam ser chamados de Rajas, ou seja, a era dos sultanatos era bastante complexa. Há uma fonte mítica chamada Hikayat Raja Raja Pasai, que é a história dos reis de Pasai, escrita em malaio já no século XIX. Ela explica como o Islã chega a Samudra, retomando lá o século XIII. O califa de Meca diz: ouviu falar da existência de Samudra e decide despachar um navio para lá, lembrando-se de uma profecia do profeta Maomé, de que um dia uma cidade do leste remoto, com esse nome especificamente, produziria muitos santos. Ele faz os preparativos e manda um navio comandado por um tal de Shaikh Ismail, que antes de chegar em Samudra passa na Índia e busca um sultão que acabara de descer do trono para se tornar um santo e virar como se fosse um peregrino. Daí então eles vão juntos para Samudra. O atual rei local era o Merra Silal. Assim que o pessoal estava vindo de barco, ele sonha que o profeta Maomé aparece para si, transferindo o conhecimento do Islã magicamente. E ele o faz cuspindo na boca do cara. O cara acorda, ele descobre que fala árabe fluentemente e pode ler o Corão. Quando ele vai no banheiro, ele descobre que foi magicamente circuncidado. A partir daí, ele exige que o chamam de Sultão Malik As-Salim, e é esse que o navio de Meca chega. E esse navio chega só para cumprir a profecia e para fazer aportar os dois homens que explicam ao novo sultão que ele estava predestinado a se tornar um grande divulgador da palavra de Maomé. E a gente tem uma história bastante semelhante no tal do Sejarah Melayu, que eu já mencionei, um livro de 1612, e ele adiciona um único dado aí. Quando o rei acorda esbravejando que foi circuncidado da noite para o dia sem que ninguém o tocasse e recitando umas coisas estranhas em árabe, a corte inteira toma ele por um louco. É preciso que o navio chegue de Meca e o capitão explique tudo para que a população aceite a nova fé. Vocês notam que aquela primeira versão malaia é dogmática, ela mostra a chegada do Islã como um grande divisor de águas. A versão javanesa do Sejarah Melayu relativiza de certa forma a solenidade da figura do rei. Ela o pinta, por exemplo, como uma figura meio louca, quase satírica, mas usa elementos sobrenaturais muito parecidos com as lendas que vimos até agora e fazem parte do imaginário javanês. O tal do Wycliffe, que eu deixo a referência aí, interpreta esse dado como um sinal de que a islamização javanesa passou por um processo muito longo e gradual, e não tão dogmático, digamos. Existem outros dois textos importantes, bastante antigos e que contam a história da islamização, eu vou deixar a indicação aí.
Mas vamos falar da perspectiva geopolítica dessa islamização. A época dos sultanatos é uma em que os líderes do reino fragmentado de Majapahit se veem na necessidade de disputar territórios agora com portugueses, espanhóis, holandeses e ingleses. E ainda por cima, eles têm que controlar comunidades indianas e chinesas que já estavam em suas cidades portuárias há séculos, só que ainda falavam sua língua e praticavam seus costumes. Aqui a gente está falando só de todos os grandes impérios ultramarinos da Europa e os da Ásia, infiltrados em uma única região e disputando seu pedaço do bolo. Por isso a Indonésia dos sultanatos esteve longe de ser unida e grande como foi na época de Majapahit, de Srivijaya e de Kahuripan. O grande poder político de então, que era a cidade de Demak, em Java, não passava de uma cidade-estado com certo controle da economia local em função de antigos laços de lealdade e de vassalagem que vinham lá do passado. Muitos dos locais viram Demak como herdeiro do poder do grande império de Majapahit, só que agora numa versão menor e muçulmana, com o sultão governando e não mais um Raja. Mas no fundo, nada da lealdade tinha mudado. Os outros sultanatos dignos de menção são Cirebon e Banten, sobre os quais a gente não tem tanta informação assim. Só que Banten foi um caso singular, já que ele resistiu à islamização de Demak e fez um pacto com Portugal para enfrentar o tal de Demak. Os dois poderes combinaram de se encontrar em 1522, quando a coroa portuguesa conseguiria enviar uma armada e materiais suficientes para construir uma fortaleza na costa leste de Banten, e ela funcionaria mais ou menos como uma barreira contra esses sultanatos. Mas quando eles chegam lá, é tarde demais. Aquela gente já tinha sido completamente dizimada. E vale mencionar que entre 1518 e 35, Portugal atacou só a cidade de Johor, na Malásia, 8 vezes, em 8 campanhas militares distintas, com 8 armadas distintas. Johor, Aceh, que fica na Sumatra, e Jepara, que fica em Java, por sua vez, se uniram e atacaram o forte português em 1513, 37, 39, 47, 51, 68, 73, 74, 75, 87, 1615 e 1629. Isso para não mencionarmos os conflitos com os holandeses, com os britânicos e com os espanhóis, por fim. Ou seja, essa era uma época de uma luta atrás da outra e a formação de um império era algo virtualmente impossível. Independentemente se o Islã foi de fato um divisor de águas ou não naquela região, uma coisa é muito certa: a chegada dos europeus alterou para sempre a história daquela gente. Aqui a gente fala do comecinho do século XVI, na época em que Portugal busca as rotas para as Índias. Pois é, as tais Índias Orientais são a atual Indonésia também. Ela engloba nessa região da Indonésia, mais especificamente as ilhas Molucca, de um lado aqui que eu mostro no mapa, e Malacca, não confundir as duas, que fica na atual Malásia. O motivo de viajar para tão longe, para esse lugar quente lotado de mosquito e pestes, era especiarias. A gente que compra comida no mercado hoje em dia pode ter uma ideia errada dos motivos europeus em especiarias, né? Por que essa obsessão? Eles não estavam unicamente em busca de um artigo de luxo, de temperos especiais para melhorar o gosto da comida do reizinho de Portugal. As especiarias faziam, antes de tudo, o papel de conservantes de carnes naquela época e outras fontes de proteína que simplesmente escasseavam dependendo de como foi o ano. Todo ano era a mesma coisa. Vinha o inverno e alimentar grandes rebanhos se tornava um problema. Não tinha feno e pasto para tudo aquilo. A grama escasseava, as vacas começavam a passar fome e ficar magra. Então você tinha que matar uma grande parte delas, dar um jeito de conservar aquela carne para poder ser usada nos próximos meses até que surgisse a primavera de novo e as plantações começassem a crescer. E essas eram plantações, claro, que você ia conseguir colher só bem mais para frente. E note que os próximos a passar fome logo depois do gado seriam os próprios seres humanos. Ter um volume alto de especiarias era a garantia de que milhares iam ter algo para comer antes que tudo aquilo apodrecesse. E fome gera revolta. E revolta gera instabilidade de poder. E a história das monarquias europeias é uma história de constante flutuação do prestígio dos reis. Os portugueses e quaisquer outros europeus estavam longe de ser os povos mais avançados da época, né? A China e os mongóis eram, como eu já falei, ou a civilização mais dinâmica em termos de expansão. Na verdade, o Islã era. Mas os portugueses eram donos de conhecimentos astronômicos e geográficos importantíssimos. Eles aprenderam boa parte desse conhecimento de um povo que morava no seu quintal, que era o tal dos mouros,
que moravam no atual sul de Portugal e no norte da África, onde hoje em dia é o Marrocos. E esse conhecimento adquirido dos mouros foi assomado aos fortes investimentos de companhias privadas em navegação. Portugal, e aqui eu cito Wycliffe diretamente, não só tinha avanço tecnológico que os permitiam expandir pelos mares, ele tinha vontade e necessidade disso. Estabelecer laços com o Oriente era a única forma de concorrer com o comércio muçulmano que começava nos reinos árabes e acabava lá no seu quintal, quebrando também o monopólio de Veneza. A ideia era que Lisboa virasse uma segunda Veneza. E a gente tem aqui a figura do príncipe Henrique, o navegador, que viveu entre 1394 e 1460. E esse homem investiu muito na criação de uma cultura aventureira, investiu no estudo dos ventos, das marés e das correntes marítimas, na preparação de mapa, construção de navios, além de fomentar uma propaganda pesadíssima que associava a grandiosidade portuguesa à empresa destemida pelos mares desconhecidos. Mais tarde, essa enorme propaganda, que movia os jovens marinheiros e fazia as crianças sonharem com alto mar, chegou às belas artes e fez Luís de Camões, sob encomenda, escrever a grande epopeia do povo português, que é os Lusíadas. E esse é o momento auge do Renascimento em Portugal. Não é só a Itália que teve um renascimento, é claro. Algumas datas que vocês conhecem das aulas de história. Portugal estava quebrando vários recordes e contornando desafios que ainda eram alvos de apostas em bares e cidades portuárias. Em 1487, Bartolomeu Dias cruza o Cabo das Tormentas, na pontinha lá da África, e o batiza Cabo da Boa Esperança. Isso teve um potencial simbólico enorme. Era como se os portugueses, uma vez que resolviam um desafio, destruíssem todo o perigo que nunca deixou de existir naquela região, no fundo. Até hoje, as embarcações têm problema com os ventos no Cabo da Boa Esperança. Eles como que iluminavam o mundo, tornavam-no, pela primeira vez, navegável e inofensivo para o homem europeu cristão. E isso não passa de mais uma sacada da propaganda portuguesa. Então, em 1497, o Vasco da Gama chega às Índias. A Índia, mais especificamente. Não adiantava absolutamente nada saber o caminho para a Índia caso não existisse uma companhia ou uma armada organizada para fazer o trajeto com regularidade, livre dos perigos habituais. Então, deixaram Afonso de Albuquerque estabelecendo rotas na região da Ásia. Esse cara sim, foi talvez o maior comandante naval da sua época, um militar super bem sucedido e obcecado pelo que fazia. Então ele foi mandado para fundar uma base em Cochin, que a gente conhece hoje como a Cochinchina. Depois vence a armada indiana e egípcia em Diu, na costa de Gujarat, na Índia, garantindo uma supremacia portuguesa no Oceano Índico, que durou algum tempo até. Em 1510 ele toma Goa, que é uma região da Índia que até hoje fala português. Seu colega Diogo Lopes de Sequeira vai até Malaca e estabelece laços amigáveis com um governante local, que é o sultão Mahmud Shah. Aqui a gente já está falando de um sultão e de um sultanato que faz parte desse momento do século XVI da Indonésia e na Malásia. Isso tudo aconteceu no ano de 1509, e os portugueses já tinham notícias que os espanhóis, seus rivais naturais, já tinham ido para lá e tentado estabelecer um vínculo com essa região tão importante para o comércio. E todo o problema surge quando o restante das cidades portuárias e sultanatos ficam sabendo que tem gente nova no pedaço. Vendo os portugueses como uma ameaça desconhecida, o Mahmud é forçado a romper os laços com os visitantes. Os Gujarates, que eram indianos estabelecidos lá, tentaram saquear os navios dos portugueses, mas 2 deles conseguem fugir, com Siqueira dentro jurando vingança. O Albuquerque é acionado nesse momento e volta com 17 ou 18 navios, a gente não sabe direito, e cerca de 1.200 homens para retomar o que julgava ser direito do rei de Portugal. Ele fez o que fez, se aproveitou de brigas internas já instaladas naquele lugar, matou quem julgou ser necessário e permaneceu em Malaca, controlando o comércio até novembro de 1511. O próprio sultão Mahmud pôs a culpa do saque no navios em outra pessoa, o tal do Ben Hadar Mutahir, tentando evitar uma eventual invasão portuguesa. Mas o Albuquerque não se deixava dobrar. Ele repetiu o gesto incendiando embarcações no porto da cidade. Começou a fazer umas demandas cada vez mais complicadas e dispendiosas e deixou bem claro que uma guerra se aproximava. Em 15 de agosto, a cidade foi finalmente tomada e saqueada pelos portugueses. O Mahmud e seu séquito fugiram para Pahang, que fica a nordeste da Malásia.
O Albuquerque mandou construir um forte no sudeste da cidade, e eu deixo as fotos dele aí, cujas ruínas ainda estão lá. Em 1548, constroem um colégio jesuíta e em 55 é a vez de uma catedral. Os mercadores naquela cidade multiétnicas eram sobretudo chineses. Eles ficaram de lado, esperando para ver quem seria o próximo administrador local. Eles já tinham várias reclamações a fazer do governo malaio e não quiseram interferir na briga. Por outro lado, a administração portuguesa de Malaca foi ruim, para não dizer desastrosa. O lugar era remoto demais, faltou manutenção da empresa e envio de mais homens para manter uma estrutura constantemente sofrendo ataques por todos os lados. O governador apontado pelo rei a cada 3 ou 4 anos não foi Albuquerque, mas uma pessoa de Portugal sem qualquer noção do que acontecia naquela região e de como governar um lugar situado na Malásia. Mais ou menos como ocorreu na administração desastrosa das capitanias hereditárias no Brasil. E aqui eu cito Kennedy. Em alguns casos, os portugueses eram seus piores inimigos, de fato. Especialmente nas Molucas, eles ganharam má reputação por avareza e por opressão. A gente vai falar das Molucas melhor só no próximo vídeo. O Tomé Pires, que é o cronista das viagens portuguesas já mencionado, era especialmente crítico de seus compatriotas. Muitos desviavam fundos enviados pelo rei para estabelecer seus próprios negócios marítimos. Eles disputavam entre si pela recém-estabelecida hegemonia comercial, sabotavam os barcos alheios e terminavam todos de mãos vazias. 1641 marca o fim da invasão portuguesa em Malaca após uma série de revoltas e boicotes. Depois disso, portugueses foram para outros cantos da atual Indonésia, claro. Era evidente que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. O que eles tinham a enfrentar de fora já era um problemão. Aquela sempre foi uma região complicada, disputada por dezenas de povos que lá habitavam desde a época de Srivijaya, e que hoje forma uma constelação de mini-países que definem a geografia do sudoeste asiático. Laos, Vietnã, Singapura, Brunei, Malásia e Indonésia. Todos esses povos disputando fronteiras nessa região relativamente pequena que eu mostro no mapa já estavam lá no século XVI. Era isso que os portugueses não souberam enfrentar. Só que os resultados da presença portuguesa em Malaca são mistos, vamos dizer. Os portugueses nunca tiveram a influência cultural que os holandeses e ingleses mais tarde foram ter na região, de fato nunca estabeleceram um monopólio duradouro, só que por outro lado eles conseguiram pela primeira vez interferir numa rota que era 100% asiática, e que existia ali há pelo menos 7 séculos. Eles doaram à língua malaia um vocabulário relativo a objetos e conceitos da religião cristã que não existiam na região, que hoje em dia totaliza umas 140 palavras que são faladas pelos malaios e pelos indonésios. Boneca, greja, que significa igreja, jendela, que é janela, meja, que é mesa, padre, que é padre, bandeira, mingo, que é o dia de domingo, garpo, que é o garfo, são palavras que surgiam na boca dos malaios naquela época e que nunca mais saíram. Em Ambon, existem pessoas da família da Costa, Dia de Freitas, Gonçalves com S, da Silva, sempre numa grafia um pouco antiga que soa estranha a nossos ouvidos. Mas aqui a gente está falando de herdeiros de espécimes antigos dos portugueses, da mesma época em que os portugueses aportaram também nas praias brasileiras. Logo o Brasil se provou um negócio mais rentável e as campanhas de Malaca perderam sua força. Praticantes do catolicismo são uma minoria hoje na Indonésia, mais presente na ilha de Flores, perto do que é o Timor-Leste hoje, e no extremo leste de Irian Jaya, que é a ilha da Papua. Mas os jesuítas chegaram na região via campanhas espanholas, principalmente. O São Francisco Xavier estabeleceu-se em Ambon, Ternate e Moro. Estima-se que na altura de 1560 haviam 10 mil católicos já na região. Em Malaca, a coisa não cresceu tanto. Esse número não passava de 7 mil durante os mais de 40 anos que portugueses ficaram ali. Os holandeses, por sua vez, eram um povo muito mais organizado, estavam melhor armados, eram mais brutais ainda que os portugueses e tinham chegado tarde à disputa colonial. Eles precisavam de uma colônia rentável e estavam chegando em Java para ficar. E eles só foram sair de fato no século XX, numa época que a geração dos nossos avós já estavam vivos. E é sobre isso que a gente fala no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!